Vamos então à segunda parte do capítulo 7. Nós vimos ali na primeira parte o Félix energizando a Marita, né? Induzindo o Cláudio a ir conversar com ela. Ele energizou a Marita para que ela pudesse ouvir as palavras ali de despedida, de arrependimento do pai. Nós vimos ali o Félix, o Cláudio, pedindo perdão a ela, se colocando como um assassino, se arrependendo, mostrando para ela que ele é um homem transformado, que ele descobriu Jesus. Então vamos continuar aqui do ponto em que ele está pedindo perdão para ela. Cláudio fez ligeira pausa ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas e, ansiando reconhecê-la devolvida à própria consciência para que lhe assinalasse a renovação, guardou a íntima certeza de que ela o escutava em plena lucidez, bendizendo-lhe os votos de melhoria. Aflito e expectante, na convicção de que estava sendo ouvido e entendido, continuou. Apesar de tudo, filha querida, não fique triste com minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei. Em seguida, com as mãos trementes, num gesto de piedosa confiança, colocou-lhe o livro na destra inerme. A filha desperta, registrou a presença do volume sobre os dedos inteiriçados e respondeu com um pranto mais vivo, mais copioso. Nogueira, encorajado por aquela manifestação de inteligência, levantou a voz e rogou-lhe escutasse o que tinha a dizer. Declarando saber-se, diante de amigos espirituais, que lhe testemunhariam a sinceridade e certo de que empenhava a própria alma nas afirmações que se dispunha a formular, abriu-se a filha. Confessou ali, diante dela, todas as faltas de que se acusava. Relatou-lhe o drama de Aracélia. Asseverou que sinceramente ignorava fosse ela filha dele, e o que apenas viera a saber por informação de Márcia, porquanto leviano e inconsequente qual fora na mocidade, admitia erroneamente que Aracélia desempenhara o papel de companheira para vários homens. Participou-lhe que a esposa o chamara à realidade na noite horrível em casa de Crescina. Descreveu como se abatera, atormentado pelo arrependimento, desde que a vira prostrada, implorava-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio. Comunicou-lhe haver lido e aprendido muito sobre reencarnação desde o primeiro dia de hospital e asseverou-se persuadido de que ambos se achavam ligados através de múltiplas existências. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ainda trazia no coração. Acrescentava, porém, ali, ante os padecimentos dela, que lhe constituíam sentença de dor inapelável, que prometia regenerar-se por mais áspero o reajuste. Fim da longa exposição, que Marita assinalou compungidamente, frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão pequenina e descarnada, rematando em choro convulsivo. Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor. Mas, se a bondade infinita me pode favorecer ainda com nova esmola, abençoe-me, filha querida. Dê-me um sinal de benevolência antes de partir. Se você está ouvindo o réu que sou, acompanhe-me neste desejo. Ore também. Rogue a Deus forças. Mova um dedo só, para que eu saiba que você perdoou a seu pai. Não me deixe na incerteza, agora que vou recomeçar o destino, entregue
as consequências de minhas próprias faltas. Registrando os soluços paternos que lhe revolviam a alma, a jovem associou-se-lhe aos votos. Desejou ansiosamente, veementemente, satisfazer-lhe o pedido. Perdão, perdão. A palavra ressoava-lhe no espírito, à maneira de cântico que descesse do céu, ecoando nas paredes em torno. Perdão. Aquelas 6 letras, enfileiradas em forma de sons, pareceram-lhe música da eternidade que estivesse sendo escutada no firmamento, em trompas de estrelas cujos brandos acentos lhe aliviavam o coração. A pobre menina concentrou todas as energias num pensamento de confiança e de gratidão a Deus e rogou mentalmente: perdão, Senhor. Perdão para meu pai. Perdão para mim. Perdão para todos os que erraram. Perdão para todos os que caíram. Aguçaram-se-lhe as percepções e sentiu-se como que banhada de alegria inefável. Contemplou Cláudio distintamente agora, fitou Moreira em lágrimas e, alongando a atenção mais serenamente em derredor do leito, viu-nos a todos. Félix, em silêncio, endereçou-lhe eflúvios magnéticos, a determinada área cerebral, e Cláudio, atônito, viu a destra inerme levantar-se. Então a gente vê ali que com auxílio do Félix, ela conseguiu, né, levantar um dedo da mão direita para poder mostrar ao pai que o perdoou. Agoniado e reconhecido, tomou avidamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer: obrigado, meu Deus. Tentando debalde movimentar a garganta, que os soluços embargavam. Contudo, em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu de nosso lado, arrebatando-nos em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento nestes dias de trabalho e de expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências. Obrigado por estas 2 semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. O Félix está ali batalhando por todos eles há mais de 50 anos. E aquelas 2 semanas fizeram o que 50 anos não fez. Em te alcançando o nosso agradecimento e louvor, pedimos ainda: lança, por misericórdia, a tua bênção na irmã lança, por misericórdia, a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que ficará. Transfunde-lhes o pesar em renovação, a mágoa em regozijo. Recebe-lhes o pranto, como sendo a oração que te elevam, aguardando-te a paz no caminho. Entretanto, mestre, não te exoramos a piedade somente para eles, irmãos bem amados, que consideramos filhos da própria alma.
suplicamos-te, arrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado, quando nos arrefeceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esquecem de nomear quando Te dirigem o coração. Abençoa os que se tresmalharam na insânia ou no infortúnio em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar, e corrige com tua munificência os que as impeliram para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto, arrancadas violentamente ao claustro materno, dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade acoberta, e retifica, sob teu auxílio, as mães que não vacilaram asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação. Restaura as criaturas sacrificadas pelas deserções afetivas. Que não souberam encontrar outro recurso, senão o suicídio ou o manicômio, para ocultarem o martírio moral que lhes transcendeu a capacidade de resistência. E compadece-te de todos aqueles que lhes escarneceram da ternura, transformaram-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos. Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão, suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas, e recupera os que se reencarnaram nessa prova, sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência em devassidão. Recolhe as crianças que foram ser viciadas e renova com a tua generosidade os estupradores que se animalizaram inconscientes. Agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas nas tragédias da insatisfação e do desespero, e ampara os que se lhes tornaram os verdugos padecentes, vergastados pelo remorso, seja na liberdade atenazada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços. Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência. Conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão de trevas do lenocínio. Regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade, propinando-lhe entorpecentes, e sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra por medida expiatória aos desmandos sexuais
a que se afeiçoaram em outras vidas e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento em cativeiro familiar, sob o desespero de parentes insensíveis a cuja felicidade consagraram a juventude. Senhor, estende também a destra misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos. Desperta os que repousam nos ajustes legais, acatados nas organizações terrestres, e esclarece os que respiram em lares revestidos pela dignidade que mereceram, a fim de que tratem com humanidade e compaixão os que ainda não podem guardar-lhes os princípios e imitar-lhes os bons exemplos. Ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que não desamparem aquelas outras que até agora ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo e que tantas vezes lhe suportam a brutalidade dos filhos nos lupanares. Sensibiliza o raciocínio dos homens que encaneceram honrados e puros, de modo a que não abandonem os jovens desditosos e transviados. Senhor, não consintas que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu, que descestes às vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que todos aqueles que jornadeiam na terra atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados de tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade para sempre. Quando Félix emudeceu, o compartimento demorava-se, invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Contudo, não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado por imensa emoção. Que oração linda, né? E a gente vê ele pedindo ali por todos os desregrados, por todos os que erram, pelos estupradores, pelos pedófilos, pelas meretrizes, pelos aliciadores, pelos traficantes, pelos drogados, por todos aqueles que estão à margem do conhecimento, à margem da vida, como irmãos e filhos de Deus, necessitados de amparo, de auxílio, porque são ignorantes. O mal é o desconhecimento do bem. E é assim que nós temos que ver esses irmãos, como Félix aqui coloca. Todas as entidades desencarnadas em serviço no estabelecimento, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilavam à frente do acanhado recinto, discretas e até atenciosas. Vamos lembrar que em nenhum lugar tem tantos espíritos bondosos, tem tantos espíritos ligados a Deus como num hospital, porque em nenhum lugar se ora com tanto afinco, com tanto desprendimento, com tanto coração, como num hospital. Então, por isso, ele nos mostra essa imagem linda ali dessa oração maravilhosa, da onde
o Félix emanou essa luz imensa, né, do seu cardíaco, o seu peito aumentou e iluminou todo aquele recinto. Para ali foram todos os bons trabalhadores de todas as religiões que se encontravam ali no hospital. Espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito nos sítios adjacentes acorreram para junto de nós, atraídos pelos jogos de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, e muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte, emocionados e reverentes. Que coisa linda! O que uma oração é capaz de fazer? Juntar ali naquela luz solar daquele quarto todos os trabalhadores de todas as religiões, mas também vieram para ali os espíritos ignorantes, os vampirizadores, aqueles que estavam com outros objetivos ali por volta do hospital, alguns deles já prontos a se regenerarem, a pedirem perdão, abaixaram a fronte e aproveitaram a oportunidade que se deu ali para eles de buscarem ajuda, de serem também abençoados com aqueles jogos de luz, com aquela oração sublime. Aquele quarto da venerável instituição socorrista, em plena noite, na Rua do Resende, assemelhava-se a fulgurante coração de alvenaria constelado de amor. Um quarto que resplandecia e iluminava tudo à sua volta. Cláudio nada ouvia, mas empolgado pelas vibrações balsâmicas do ambiente, chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colara às dele. Afrouxando a pressão do adeus. Agoniado, fitou o semblante da filha e notou que o pavor da morte nele esboçava o derradeiro sorriso. Levantou-se e cerrou cuidadosamente aquelas pálpebras fatigadas, orvalhando-as de lágrimas. No entanto, reiterando com ele, Moreira não continha os soluços. Telmo, vamos lembrar aqueles dois ajudantes, né, que vieram até ali, o Telmo é um deles. Telmo aplicava passes anestesiantes à jovem e um médico espiritual que se nos incorporara ao trabalho de equipe cortou os últimos ligamentos que ainda retinham a alma cativa ao corpo inerte. Então a gente já viu em vários livros, né, esses rituais de passagem. Como diz André Luiz, nos explica, nenhum desencarne é igual ao outro, nenhum reencarne é igual ao outro, mas nós vemos algumas coisas que são comuns. O grupo que está ali em oração, o médico, né, uma pessoa da família que está ali ajudando para cortar, né, os últimos laços que prendem. Existem vários cordões, né, que ligam o corpo perispiritual ao corpo material, vários cordões além do cordão de prata, né, que é essa união maior, e todos eles, é desligado esse cordão de prata e todos os outros cordões aos poucos vão sendo desligados.
Quando viu Marita liberta e agasalhada nos braços de Félix, figurando-se uma criança cansada e adormecida, Moreira, na aflição e na humildade dos que se ouvidam integralmente para destacarem os que mais amam, indagou, desolado. Então ele ali naquele esquecimento dele mesmo, pensando naquela que ele amava tanto, ele perguntou: irmão Félix, que farei doravante? Inútil como sou? Ele percebendo ali, né, que era inútil. Ele estava ali na terra, obsediando o Cláudio, vampirizando as energias e os fluidos. O único momento que ele serviu, prestou para alguma coisa, foi no momento em que ele passou a socorrer e alimentar energeticamente a Marita, ser o segundo pulmão dela. Moreira, respondeu o instrutor, abençoando-o com o olhar. Que lindo! Abençoando-o com o olhar. Somos uma família só. Muito em breve terás o necessário, de modo a retomar o convívio de Marita, que pede agora paz e refazimento. Mas antes, somos nós, os companheiros, que te pedem auxílio. Marina sofre. Olha só, ele coloca para ele que em breve ele vai poder compreender, ele vai poder se melhorar mais para poder ficar na companhia, poder rever, poder ir até onde Marita vai estar. E humildemente, olha como ele continua aqui o auxílio no processo de regeneração do Moreira. Ele humildemente ele coloca: somos nós, os companheiros, que te pedem auxílio. Marina sofre, precisamos libertá-la. Pedindo ao Moreira que agora se vire para Marina e passe a ajudá-lo. Vamos lembrar que ele foi até a casa dos Torres, lá do Nemésio Torres, né, com a intenção de prejudicar a Marina, chamou mais 4 espíritos ali truculentos para prejudicá-la. E vamos lembrar lá no penúltimo capítulo que nós lemos, a Marina chegou a tal ponto dessa obsessão que acabou dementada e está internada no hospital psiquiátrico. Então o Félix está aqui pedindo ao Moreira que vire as suas energias para o lado de Marina para auxiliar. Olha que lindo. Contamos contigo, como quem tudo espera de um amigo, de um irmão. O ex-assessor de Cláudio, não mais o ex-obsessor de Cláudio, né? Perdão, veja como André Luiz coloca aqui. O ex-assessor de Cláudio, ansiando patentear correta submissão, pôs-se genuflexo e deixou pender a fronte, confundido ao reconhecer que o orientador lhe rogava sanar uma brecha que ele, Moreira, havia gravado, e prometeu em pranto atender à obrigação que se lhe indicava. Tudo o que anelava agora, acentuou, era aprender, auxiliar, dedicar-se ao bem, trabalhar, servir. Então nós vemos aqui que maravilha, né? Que transformação, né? Do ex-obsessor agora é ex-assessor do Cláudio, se transformando ali, ouvindo o pedido de Félix, sabendo que ele é um dos culpados ali daquela situação, mas pedindo ali, em prece ali, para que ele possa receber ajuda para poder limpar, para poder arrumar, para poder consertar tudo que ele fez. Aí nós vemos pontinhos aqui, colocando, né, como se uma pausa, né, um término ali daquilo que está sendo narrado. Felizes da terra,
quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Olha o que ele nos coloca. Normalmente as pessoas pedem, não, que ele desencare, pare de sofrer, que vá logo. Não, é pedir a Deus que aconteça o que for melhor para aqueles espíritos que está prestes a desencarnar e para aqueles familiares que estão ali sofrendo em volta. Porque como aconteceu aqui, o sofrimento da Marita, o adiantamento, né? o conseguir um adiantamento para o desencarne dela, transformou a ela, que saiu perdoando o pai, transformou o pai que se mudou para um homem melhor, e transformou o seu obsessor para um espírito assessor, um espírito auxiliador, um espírito que estava ali para ajudar. Olha o que 2 semanas de hospital fez, como o Félix colocou ali atrás, o que 50 anos de existência na Terra não conseguiu fazer, 2 semanas de hospital fez. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração, Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. Afastai-vos e deixai-os em paz. Não fique ali alimentando sofrimento, choramingando, né? Ó Pai, ó Senhor, por que isso? Por que isso? Por que sofre? Foi tão bom. Não. Ou ore, ou faça uma prece para que aqueles momentos sejam os momentos de salvação, de mudança total daquela reencarnação, ou ajude com uma energização, ou se afaste, ajudando em não digamos assim, atrapalhar com vibrações deletérias. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolo ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança, com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada nos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiraram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Então, o que ele coloca aqui é uma grande verdade. A gente tem que olhar o desencarne como ele é, o abrir de portas da prisão, o voltar para casa e lembrar que estaremos nós ali, talvez amanhã ou depois da manhã, na mesma situação, porque todos nós passaremos pelo desencarne, porque a única certeza que temos neste plano é que desencarnaremos. E depois vemos de novo aqui as linhas, quer dizer, essas linhas são parênteses, né? Ele estava contando ali a história do que se passava no quarto, fez esse parênteses para chamar a nossa atenção, para nos alertarmos de quanto é importante uns dias de hospital, uns dias de UTI, uns dias de dor e sofrimento para transformar todo mundo, o que está prestes a desencarnar e a sua família. E como nós temos que ter um olhar diferente
para o desencarne e para a passagem, com o olhar da libertação, do voltar para casa. E aí ele continua, agora na história de novo. Ao entardecer, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio os despojos da filha até o cajou. Cerimônia simples que a prece consagrou. De volta, Nogueira acabrunhado despediu-se dos amigos na Cinelândia e tomou táxi para o Flamengo. Alcançou o prédio, subiu e, sequioso de companhia, abriu a porta. Vasculhou peça por peça e sentiu frio no corpo e na alma. No apartamento deserto não havia ninguém. Então ele voltou ali para o apartamento dele depois do enterro, buscando companhia. E não havia ninguém ali. Vamos lembrar que Márcia está se acertando, né, se entrosando com Nemésio, e Marina está internada no hospital psiquiátrico. Vamos continuar acompanhando essa história que se transforma a cada capítulo. Vamos aprendendo com ela, aprendendo muito. Essa oração do Félix é para nós lermos e relermos de vez em quando, principalmente quando a gente vê notícias de estupradores, de pedófilos, que às vezes não, sempre nos revoltam, mas a gente não pode se deixar levar por esse sentimento de revolta, nem de raiva, mas a gente tem que olhar para esses irmãos como eles são, doentes, necessitados de ajuda, necessitados de oração, necessitados de tratamento, tanto físico como espiritual. É assim que nós temos que olhar para eles, e quando a gente sentir essa revolta ou sentir raiva, tirar isso de nós, pegar essa oração do Félix e lê-la. Essa oração linda onde ele pede o amparo do Mestre e ajuda a todos os marginalizados, a todos os delinquentes, e olhando para eles como eles são verdadeiramente, doentes, irmãos infantis, infantilizados, doentes, que precisam de ajuda e, como falou Jesus, que não sabem o que fazem. É assim que nós temos que olhar para eles. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.